Shalom, shalom, pessoal! Shalom, Tudo shalom, bem? crianças. Vamos começar com uma oração então, tio? Amém, Pai. Rimou. Amém. Senhor Deus, Pai, igual a tia Camila falou, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, a gente pode confiar. Amém. Sempre, Pai, a gente pode colocar as nossas tristezas, as nossas alegrias, tudo no levar no altar do Senhor. Amém. A gente agradece por a vida, agradece por cada criança que está aqui, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui, Pai. Que o Senhor permite a gente estarmos aqui orando, louvando e agradecendo a Ti, Pai. Que a nossa fé, Pai, que a fé de todos aqui possa só crescer, crescer e crescer. E a gente sempre está no centro da Sua vontade. Em nome de Jesus, Amém. 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 Quem concorda, diga amém. Amém. Então, hoje nós vamos... Vocês já conhecem esse versículo? Quatro vezes? Olha que legal! Olha. Nós estamos falando sobre o que na salinha aqui? Missões. Missões! Muito bem, Elô. Pode falar. Quer falar? Não? Achei que você quisesse falar. Então, ó, olha o versículo. 1, 2, 3. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Estamos falando sobre os missionários, não é? E lá na palavra de Deus, né, Jesus tinha os discípulos que andaram com Jesus, né? Quem aqui sabe algum nome de um discípulo que andou com Jesus? João. Ó, um que começa com a letra B. Ó, pessoal, olha os 12 discípulos. Hoje nós vamos falar de um discípulo de Jesus também, que foi morto. Quem é? Depois de Jesus teve um outro que foi morto. Tiago. Então nós vamos contar um pouco sobre a história de Tiago. Não é, tio? Isso. Então o tio Paulo vai começar a contar sobre a história de Tiago. Eu vou contar sim, viu? Ó, como o tema, né, é missionário, né? Então é um missionário que for morto. Mas agora vamos entrar na história de Tiago. Tiago. Bem, primeiro quero falar sobre existia um rei na época de Jesus que chama Herodes Agripa. Era um rei muito bravo, um rei, ele tudo poderoso, forte, né? Ele vivia naquele castelo, imagina aquele castelo grande, todo poderoso, né? E ele perseguia os cristãos, não só ele, mas os judeus também perseguiam os cristãos. Você sabe o que é a palavra perseguir? O que vocês podem falar? Isso, boa. Eles perseguiam os cristãos. Então, naquela época, ser cristão não era fácil, né? Aí eles perseguiam e daí o rei, teve uma vez que ele estava lá, encontrou com várias gentes importantes, pegou lá e sentou lá, e daí pegou e fez um discurso. Daí as pessoas falam: nossa, é Deus, não é o homem, é Deus, falando que ele era Deus. E ele se engrandeceu tudo, né? Ficou todo cheio, todo pomposo, e ele não deu glória a Deus. Mas vou deixar um pouquinho, porque mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Agripa. E por outro lado também tinha os discípulos, né? Os discípulos, como a tia falou, eram 12 discípulos, né? E os discípulos tinham alguns que eram mais próximos de Jesus. Sim. Quem são? Alguns mais próximos, que viviam perto deles, né? Aqueles íntimos. João, isso, Tiago, e tem mais um. Sabe uma música que eu lembro? Aquela assim: Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Isso, e eles eram muito íntimos de Deus, né? E inclusive eles estavam naquelas situações muito importantes que aconteceram. Por exemplo, a transfiguração, quando o Senhor subiu no monte. Quem estava com eles? Estava João, Tiago e Pedro, né, com Jesus. Vocês também não têm um amigo chegado? Quem aqui tem você tem um que é mais seu amigo, assim? Daniel. É o seu Meu amigo teu aí? seu melhor amigo? Quem aqui tem melhor amigo? Quem tem melhor amigo? Então, eu também, eu Eu tenho. tenho um amigo na escola. Tem melhor amigo, Enzo? Tem um melhor amigo na escola? Na escola? Tem no apartamento, né? E garoto. Eu também tenho, mas a gente tem também um grande amigo. Jesus. Jesus. Meu melhor
continuando a história, eles eram um amigo íntimo. E eles estavam nessa. Inclusive, eles estavam também em outra situação também em outras situações também no Gênesis. E Getsemane. Getsemane, isso mesmo, essa palavra. Eles estavam sempre com Jesus. Nesses momentos, às vezes, mais difíceis, eles estavam com Jesus. Eram amigos íntimos. E outra coisa, tinha um detalhe. Sabe o que eles eram? Alguém sabe o que eles faziam? A profissão deles? Pescadores, verdade. Pescaram no coração. Isso, eles Ali tá o coração, né? Isso. E eles eram pescadores, eles pescavam muito. E teve uma situação que eles pescaram muito peixe, né? E aí o Senhor encontrou eles, Jesus encontrou eles, e Jesus falou para eles: agora vocês não serão pescadores mais de peixes, serão pescadores de homens. Ah, de homens. De homens, isso. Ah, como assim, tio? Eu vou pegar o anzol assim e vou pescar? Como que é pescar homens? Tipo, ser missionário. Isso, muito Pegar a bom. palavra. Mas eu vou forçar? Não. Como que eu vou fazer? Você vai ter que só falar. Vou Tá falar com com amor, né, Mateus? E nas minhas atitudes também, sim, amor. Nas minhas atitudes também, não é? Ah, o amigo tá precisando de alguma coisa? Você vai ser carinhoso, vai ser cavalheiro, né? As meninas, né, vão ser princesas do Senhor, vão ser carinhosas. E aí vai cativando o amigo e vai falando do amor de Jesus, não é mesmo? Amém. A tia falou esses detalhes, mas é importante isso. Tudo que a gente fala é para a gente aplicar na nossa vida prática, para a gente aplicar na nossa vida, tá? Da gente ser missionários, da gente falar de Deus com as pessoas. Vamos lá então? Ó, e outra pergunta que eu falo para vocês: dos discípulos, tinha algum que era irmão um do outro? Tinha alguns que eram irmão? Olha! Sim! Quem era irmão de quem? Vamos ver. Isso, João de Tiago. Tinha mais um que era irmão também. Pedro e... Não, Pedro e André. Pedro e André também eram irmãos também. Sim, é. O rei, ele perseguia muito, perseguia todos os cristãos, e ele pegou Tiago, era uma pessoa missionária que falava muito de Deus, estava no círculo, né, íntimo de Jesus, e ele falava muito de Deus para as pessoas, testemunhava, levava a palavra, realmente era um missionário, Tiago, né? Mas isso daí causou uma revolta. Por quê? Porque o rei, ele não queria que a palavra crescesse, né? E o reino se manifestasse realmente, né? Então o que ele fez? O rei falou assim: ó, agora vocês vão matar Tiago. Meu Deus, matar! Tiago, para não crescer o reino. Ele disse: ah, não, se eu fizer isso daí, os outros cristãos vão olhar e vão ficar com medo, e eles não vão falar mais de Deus, não vão falar mais do reino. Aí o que aconteceu? Tiago realmente foi morto à espada. Meu Deus! E será que acontece ainda hoje em dia isso, por amor a Jesus, gente? Não. De missionários morrerem? Acontece. Acontece sim. Tem países que, se você for pego falando do amor de Jesus, ó, você é morto. É por isso que é importante nós orarmos pelos missionários e também ajudarmos, né? Ajudarmos financeiramente em oração, né, tio? Oração também. E assim, e aí vocês acham que depois que aconteceu isso, que o Tiago foi morto, vocês acham que o reino parou, cresceu, estabilizou, ou a palavra continuou sendo pregada? A palavra continuou sendo pregada. Tiago, na verdade, ele foi um dos fundadores da primeira igreja em Jerusalém. Olha a importância do Tiago como discípulo, né? Então ele foi um missionário, né, um exemplo para a gente, né? E ele morreu pela obra, é o mártir, né? E lembrando dessa história de Tiago foi lá um dos primeiros, mas até hoje nós temos muitos missionários, né? Que Deus manda Deus toca no coração e essa pessoa vai fazer missões. Igual aqui na nossa igreja tem o Jader e a Eliane. E lembrando na história dos missionários, nós vamos falar sobre um missionário também que deixou uma história muito bonita para nós. Primeiro, eu vou falar aqui, o que é isso aqui, gente? Alguém sabe?
Mapa mundi, né? O mapa aqui de todos os continentes. Quantos continentes nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 continentes, não. América 1, África 2, Europa 3, Ásia 4, Oceania 5 e Antártica 6. Lembrando que a América é aqueles dois, América do Sul, América do Norte e América Central. Aonde nós moramos? Deixa aí, Enzo. Aonde nós moramos? América. Na América do Sul. Muito bem. O nosso país abençoado, como é que chama? Brasil. E o estado onde nós moramos? São Paulo. E a cidade? Bauru, cidade abençoada. Isso mesmo. Não é? Bauru. Cidade especial escolhida por Deus. Escolhida por Deus. E essa história que eu vou contar para vocês é de um missionário que chamava John Peyton. John Peyton. Acho que é John Peyton. John Peyton morava na Escócia. Misericórdia. Onde fica a Escócia, gente? Lá onde o Enzo está colocando, ó. Lá na Europa. Vizinho, lá na Europa. Lá na Europa ele morava. Pode deixar aí, Enzo. Morava lá na Europa. E John, ele gostava muito quando o pai dele lia a Bíblia com ele, eles oravam juntos. E John sempre falava que as orações dele eram atendidas. E ele ficava muito feliz. E John foi crescendo. E foi ardendo no coração dele desse chamado para missões. E aí ele virou adulto, isso mesmo. E ele orando ao Senhor, perguntando para Deus: Deus, aonde o Senhor vai me mandar, né? Eu quero ir falar da sua palavra. Para uma missão. E aí, Importante. Deus mandou ele para uma missão. Lá da Escócia, Deus falou para ele de um lugar lá na Austrália. Onde fica a Austrália? Alguém sabe? Não. Oceania. Olha a distância lá, faz Olha a assim, distância, fazendo. lá da Europa. Ó. Da Europa, na Oceania. Longe da Bebel, E foi de barco mesmo, meu amor. Foi de barco mesmo. E aí, galera, olha o que aconteceu. Ele foi, ouviu esse chamado do Senhor, viu, olha só. E aí ele foi juntou as coisas dele, se casou com a esposa. Eu tava até fazendo a conta. Olha o ano que ele casou, gente. Em abril de 1858. Sabe quanto tempo faz isso? 165 anos. É muito. É muito tempo, né? Olha como Deus trabalha, ó. Lá, desde lá atrás, como Deus está trabalhando com a gente. E a palavra de Deus tem crescido, né? Tem continuado. Então Herodes Herodes não silenciou, não, viu? Herodes não é criado. Ele trabalhou para fazer toda essa cidade. É, isso mesmo. Herodes queria silenciar, desculpa, Nina. Herodes queria silenciar, não queria que o reino crescesse. Olha o reino aí, ó. Desde lá até agora. Olha quanto tempo já passou. E aí, pessoal, John saiu da Escócia e foi lá para a Austrália. E lá teve uma igreja que ele começou a frequentar. Ele se casou, né? Foi esse tempão, se casou e foi lá para a Austrália. Chegando lá, ele orou a Deus e ele ouviu falar de umas ilhas que ficavam lá na Oceania. Essas ilhas, antigamente, chamavam-se um nome diferente aqui. Ilhas de Novas Hébridas. Mas que agora atualmente chama-se Vanuatu. Vanuatu. Alguém já ouviu falar? De Vanuatu? Alguém? Não é Tatu, é Vanuatu. Eu nunca tinha ouvido falar, gente. Aí a gente tem uma bonita bandeira, né? Lembra a bandeira de quem? De qual país? Não. Da África, né?
Então, ó, a gente só deu uma pesquisada sobre Vanuatu atualmente. É a capital, né, a bandeira, a população do país Vanuatu é 239.788. Sabe quantos habitantes tem o Bauru? Vocês sabem? Quase 400 mil, né, tio? Então, olha só, Bauru é maior que Vanuatu. Bauru é maior que esse país. De habitantes, né? O idioma é bislama, inglês e francês. Por isso, galera, ó um toque aqui, ó. Nós que seremos missionários, já somos, né? Mas se Deus enviar, a gente tem que se preparar, não é? Então é importante aprender inglês? Sim. Super, hiper, mega, chup importante. Em todo lugar a gente fala inglês. É isso mesmo. Então é importante ir na aula de inglês. É importante aprender o espanhol para quando, se Deus enviar alguém, nós estarmos preparados. Não é verdade? E aí, a religião atualmente, olha como John semeou, e olha agora o tanto de porcento tem de cristãos lá. Quantos por cento tem? 93. Olha que bênção. Quase todo mundo Quase todo mundo. cristão, olha que bênção. Então são sementes que o John plantou lá atrás, não é? E aí, galera, voltando lá na história, pode colocar o mapa, filho, por favor, aquele mapa lá. Aí Deus falou com John e falou para ele, vai para a tribo de Vanuatu. Só que, gente, sabe o que tinha nas tribos, nessa tribo de Vanuatu? Homens que gostavam de comer gente, humanos, Canibais. que são Não me fale. canibais é que come gente, come Imagina. o ser humano, nós, euzinho, imagina? Não. Mas aí o pessoal falou assim, o pessoal da igreja, você tá doido? O que você vai fazer lá? Aí John falou assim, olha, Deus está me chamando, eu quero fazer essa missão. Aí ele foi com a esposa, né, lá para Vanuatu. Gente, demorou 12 dias de barco para chegar lá. 12 dias, imagina? Mais de 24 horas. Muito mais de 24 horas, né? E aí, eles foram para lá, né? Chegou até um tempo, e aí chegou lá próximo da embarcação. O senhor falou assim, ó, agora vocês vão com um barco pequeno, porque eu não vou não, esses canibais vão me pegar, tá doido? Tchau, não vou pegar não. Aí, mas mesmo assim, John e a esposa foram, né? Foram firmes, continuaram, né? Diz que tava um vento, uma chuvarada, imagina aquele mar. Será que tá mistério? Eu acho que sim. Mas E foi, galera. Aí chegando lá, ele viu como era, viu que era bem difícil, retornou para a igreja e pediu para a igreja um apoio. Como nós podemos ajudar os missionários? Orando. O que mais? Dando dinheiro. Isso, ajudando financeiramente, isso mesmo. E abençoando, né? Então a gente, eu não posso ir, mas eu posso ajudar financeiramente, não é? A gente também pode ensinar para eles orar a Jesus. Isso. E aí a igreja ajudou as crianças, todos oraram e eles retornaram. E lá não foi fácil para John. Ele era perseguido pelos canibais. E os canibais falavam, não, eu vou. Quem é você? Quem você acha que você é? Para vir falar desse Deus. E ele firme, orando ao Senhor, ele e a esposa orando. Até que um dia ele pediu para o Senhor, me dê uma estratégia. O que eu posso fazer para alcançar o coração desses canibais? Alguém aqui já pediu para Deus uma estratégia? A gente tem que pedir para o Senhor, sabia? Tudo que a gente vai fazer, tia Camila, mas não tem nada a ver, né? Eu quero fazer um desenho diferente para ser assim o top. Sabia que você pode pedir para Deus? Sabia? Pode pedir para ser rico?
Então, mas pedir para ser rico, mas aí qual é o objetivo de você ser rico? Porque tudo que a gente fizer tem que ser para Deus. honra e glória do Senhor, né? É importante trabalhar, né? Então, tudo a gente tem que pedir uma estratégia. E aí, John pediu essa estratégia e eles foram para uma ilha que não tinha água, de jeito maneira. Imagina, um lugar sem água. Não tinha água para lavar roupa, não tinha água para beber. E esses canibais sofriam muito que não tinha essa água. E aí, ele pediu para o Senhor, Senhor, não tinha para tomar banho, imagina. E aí ele pediu uma estratégia. Aí Jesus falou, cave um poço que vai sair água. Cave um poço aí é fácil. E aí é questão de obedecer. Porque se Deus falar para você fazer algo e aí também você não fizer, tem que obedecer e confiar, não é? Obedecer é melhor que sacrificar. John obedeceu, gente. Ele começou a cavar. E foi. E nada da água. E ele cavou. Até que ele encontrou. Do nada. Saiu um poço de água, gente. Um milagre que Deus fez. Quando os canibais viram aquilo, Eles surtaram. o coração deles encheu de alegria, surtaram de alegria, falaram assim: nós queremos esse Deus que você serve, esse Deus de milagre, esse Deus nós queremos servir. Deixaram todos os deuses deles. Ele traduziu a Bíblia que estava lá na língua deles, traduziu toda a Bíblia para eles, e eles aceitaram a Jesus. Olha que coisa linda! Todos eles aceitaram a Jesus. Então é para a gente ver que o quanto nós podemos ser instrumento, né, na mão de Deus. Missionários nas mãos de Deus. Deixa eu falar algo. A gente viu lá a religião cristã. Quantos são cristãos agora? Né? No país, 93%. A grande maioria é cristão. E a gente pergunta agora: é possível acontecer isso aqui em Bauru? É possível, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Depende de quem? A gente, né? Da gente falar de Deus para as pessoas, da gente convidar, né? Se cada um convidar mais 10, né, tio? Isso. Vai aumentando. E falar do amor de Deus das pessoas, né? Pode fazer pergunta, Lô. A esposa do John tinha nome? Peyton. Na verdade, olha o que aconteceu a história dele, gente. Às vezes a gente acha que missionário é só alegria, né? Não vive nenhuma dor. John, a primeira esposa dele, que foi com ele, chegando lá, ela contraiu malária. Uma doença, que naquela época não tinha vacina, nada. Ela contraiu malária e ela morreu. A esposa morreu, ele enterrou a esposa e o filho. O filho estava nascendo. Então imagina a dor que ele sentiu. Mas por causa disso ele falou assim: não, agora minha esposa morreu, eu quero ir embora, não vou mais falar do amor de Jesus. Ele fez isso? Não, ele continuou a caminhada dele da fé. Ele voltou, e aí ele conheceu uma outra mulher. Que ele ia se casar. Isso, ele se casou com essa mulher, teve mais de 8 filhos. E Deus, olha só como Deus multiplicou, né? Aquilo que foi tristeza, depois aumentou em esperança e glória do Senhor. E essa esposa que o acompanhou nessa jornada missionária. E aqui não tem o nome dela, mas ela acompanhou. Por isso que é importante ter, né? A esposa, né? A mulher e o homem, né? Tem uma tarefa para vocês descobrirem, pesquisarem sobre ele, né? John Peyton. John Peyton, pesquisar sobre ele, o nome das esposas, né? E é legal conhecer mais a fundo, né? E ele foi, né?
um missionário, né, um herói. E nós podemos ser? Sim. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, não é? Quem sabe mais pra frente a gente vai ouvir, em nome de Jesus, vai ouvir a história de vocês missionários, né? Vão lá para outros países. Por isso que a gente tem que se preparar, não é? Você ainda não foi, mas você quer ir? Então ora ao Senhor e já vai pedindo pro Senhor. Porque só chegam os pés, o pé da gente, aonde chegam os nossos olhos primeiro. A gente tem que pedir pro Senhor. O que eu quero? Pede pro Senhor em oração, não é? Então agora nós vamos orar, né? Orar pelos missionários. Depois que a gente orar, a gente vai. E orar, vamos ver, né? E vamos orar por os missionários que estão aí. E orar pelos missionários que estão qual continente que nós falamos hoje? Europa e Oceania. Oceania mais, né? Então nós vamos orar por esses missionários que estão nesse continente. Combinado? Alguém quer fazer oração? Vamos fazer oração para os missionários. Pai nosso, está no céu, abençoe todo mundo. Os missionários. Missionário, estou orando para vocês. Amém. 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 Vamos também fechar os nossos olhos, abrir nosso coração. Vou fazer uma oração também, posso, Chico? Vocês repetem, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por nós estarmos aqui com saúde e em paz. Senhor, nós te pedimos agora por todos os missionários que estão no continente da Oceania. Abençoe a vida de cada um, da família. Em nome de Jesus, cuida do coração, dê estratégias para cada missionário. E Senhor, que nós também sejamos missionários. Aonde nós estivermos, nos dê estratégia para que a gente fale do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar um shalom bem alto ali para a câmera.